graça e a paz do Senhor esteja com todos. Em mais uma reflexão da Palavra de Deus, nessa noite, nesse momento, nós convidamos a todos vocês para juntos refletir na Palavra do Senhor. Hoje o nosso tema é voltando-se para o Senhor. Portanto, o tempo, vamos repetir o nosso tema, que fala: chegou o tempo de voltar para Deus. E o texto básico que nós vamos estar lendo para a nossa reflexão de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 5 ao verso 7, que diz o seguinte: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então veja bem, aí o texto da palavra do Senhor está nos convidando, para arrependermos, olhar de onde nós caímos e voltar para Ele, arrependidos, para que Ele possa se agradar de nós. Então por isso eu vou repetir novamente o texto para que você fique bem inteirado dessa palavra, para que você possa entender todo o propósito de Deus para a sua vida. E que, repetindo aí novamente o texto, ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, meus queridos, aí é uma promessa do Senhor, que quando você se arrepender e voltar para o Senhor, Ele vai te dar todo o direito de você tornar-se um participante do reino dos céus, como Ele está falando aqui. Você vai ter o direito de se alimentar da árvore que está no meio do paraíso de Deus. Então é tempo de voltar para o Senhor. Por quê? Agora é o tempo do choro. Nós estamos vivendo momentos difíceis, as nações estão desesperadas, procurando uma solução para conter o choro, a tristeza, a dor que está assolando a humanidade. Então há essa preocupação das autoridades, querendo conter toda essa pandemia que está assolando e entristecendo todas as famílias do mundo. Agora é tempo de estar vivendo o choro, como diz Eclesiastes. No capítulo 3, no verso 4, ele diz que há tempo de choro. E a tristeza está trazendo aflição para as pessoas. Mas o tempo de rir só vai acontecer quando as pessoas se arrependerem dos seus erros, da sua má conduta e voltarem para Deus. Aí o tempo de rir vai voltar. Porque aí as pessoas estão voltando para Deus e Deus vai estar se alegrando com a volta delas e vai lhe dar a alegria que você precisa para voltar a sorrir. Enquanto isso, você tem que se esforçar para que essa alegria possa voltar. Sabemos que há muitas famílias desesperadas,
angustiadas, tristes, sofrendo por causa da perda dos seus entes queridos. E a consequência de tudo isso aí é a desobediência das pessoas ao Senhor Deus. Então, nós temos que entender que tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Eclesiastes, como nós já mostramos aqui, diz que há tempo de choro ou de chorar, né? Então nós estamos vivendo esse tempo agora de chorar, mas essa fase pode passar. Quando você voltar para Deus arrependido, então aí Ele vai te dar a alegria de você poder sorrir novamente. E enquanto isso você tem que se esforçar para que você possa alcançar o tempo de sorrir. Não vai ser só tristeza. Veja bem, Isaías fala aí no capítulo 8, verso 22, ele diz: depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Então ele está falando que aí vai haver, escuridão, vai haver aflição, e as pessoas vão ser atiradas nas trevas. Por quê? As trevas significam morte. A escuridão também pela mesma coisa. Quantas milhares de pessoas já passaram para esse momento de treva e de escuridão? Seus familiares estão chorosos, angustiados, sentindo a dor, a falta de cada um deles, mas já passaram, estão na escuridão, como diz aí a palavra, serão atirados em densas trevas. Porque o tempo agora é esse, o tempo de choro, tempo de aflição, tempo de angústia, mas você pode sair dela se você voltar para Deus, buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Creio que a causa principal de todo esse sofrimento é o descaso das pessoas para com o Senhor Deus. Muitos tomam o nome de Deus em vão, conforme fala lá em Êxodo 20, o verso 7, não tomarás o nome do Senhor em vão. Então muitas pessoas estão tomando o nome de Deus em vão, e não verdadeiramente. Por isso Deus não se agrada, porque ele diz que o nome de Deus não pode ser tomado em vão. Se você conferir em Jeremias, no capítulo 7, de 1 a 17, eu vou ler apenas 2 versos desse capítulo, para nós completarmos aqui o que nós estamos falando, e você vai ver como Deus está entristecido com os povos, com as nações, porque elas estão fazendo algo que não está de acordo com a vontade do Senhor, e por isso Deus está insatisfeito com as nações. Então veja bem o que ele diz aqui, Jeremias 1, de 1 a 17, de 1 a 17, mas eu só vou ler o verso 16 e o verso 17, que diz o seguinte: e você, Jeremias, não ore por este povo. É o verso 16, Deus falando com Jeremias: você, Jeremias, não ore por este povo. Agora vamos ver a causa porque Deus está falando com Jeremias para não orar por aquele povo. No verso 17 ele vai dizer: não vê o que estão fazendo nas ruas de Judá e de Jerusalém? Queridos ouvintes, será que os povos, as nações dos nossos dias não estão vivendo a mesma fase dos tempos de Jeremias? Se você sair nas ruas, você vai contemplar as pessoas fazendo tudo que é de errado, tirando vidas, fazendo coisas erradas, prostituindo, matando, roubando. É o que está acontecendo nas ruas. Nós estamos em tempo de pandemia, onde muitos lugares estão fazendo apelo para que as pessoas continuem em casa, mas aqueles que estão saindo, estão praticando essas coisas. E aí Deus está feliz com isso? Não está. Então ele está falando com Jeremias, para não orar por esse povo. Jeremias estava pedindo a Deus:
orando pelo povo, e Deus disse, não, Jeremias, não ora não, porque ele não vou te atender, não me importuna, você não está vendo o que eles estão fazendo? Nós estamos contrariando a vontade do Senhor, nós estamos orando, pedindo a Deus para amenizar a dor, a aflição das pessoas dos nossos dias, nesses tempos de pandemia. Mas muitas vezes nós estamos contrariando a vontade de Deus, porque vocês não estão vendo o que eles estão fazendo aí nas ruas? Então, não é culpa minha, é culpa do próprio ser humano. Por isso, meu amigo, você tem que prestar atenção nisso. Veja como você está se comportando para que Deus não possa ficar entristecido com você. E você tem que entender que você precisa de buscar a Deus enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Depois você poderá ler Jeremias, o capítulo todo, o capítulo 7, de 1 a 17, você vai ver tudo que Deus está falando com Jeremias acerca do povo, para que Jeremias não estivesse fazendo súplica em favor do povo. Até aqueles que conhecem a palavra de Deus têm se afastado dos caminhos de Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, chegou o tempo de voltar para Deus. Então volte para Deus enquanto há tempo, enquanto você tem a oportunidade, para que você não perca essa oportunidade de voltar, porque às vezes quando você quiser voltar vai ser muito tarde. Como diz o texto nós lemos inicial de Apocalipse, no capítulo 2, o verso 5, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte para Deus. Então é tempo de voltar para Deus, enquanto você tem essa oportunidade, porque você pode protelar, e mais à frente você não vai ter oportunidade de voltar para Deus. E aí quem vai sair no prejuízo é você, porque você vai perder o direito de morar no reino dos céus e comer da árvore da vida que está lá no jardim de Deus, como nós já mencionamos. Querido, as autoridades competentes estão lutando, se esforçando para controlar a situação, mas não sabem como fazer. Eles não estão sabendo como fazer. Estão procurando encontrar a solução em recursos humanos, na ciência, e têm deixado Deus de lado, o autor da ciência, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ora, se eles estivessem buscando ao Senhor, certamente a situação era completamente diferente. Mas sabemos que a maioria não está preocupada com Deus, buscando de Deus a solução. Eles estão procurando nos seus próprios conhecimentos, na ciência que eles têm, e esquecem de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então Deus é o autor da ciência, o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Por isso busque ao Senhor, não deixe que o mundo te leve ao contrário da vontade e dos caminhos do Senhor. Busque ao Senhor. Veja bem que Deus vai falar lá no Salmo 33, os versos de 12 a 18, eu vou estar lendo esses versos para que você tenha assim, uma compreensão melhor do texto, que diz o seguinte: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Veja bem, meus queridos, isso é muito gratificante para nós entendermos que Deus quer um povo para estar sempre ao seu lado. Ele quer te escolher para você estar ao lado dele, como ele está dizendo aí, feliz, quer dizer, bem-aventurado. É a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Deus quer escolher o povo para pertencer a ele, mas o povo não quer. O verso 12 vai dizer, o verso 13 vai dizer: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Então Deus está vendo toda a humanidade, Ele está vendo tudo que você está fazendo. Não se esqueça disso, Deus está vendo toda a humanidade. Do seu trono Ele está observando toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Está aí no verso 14. Ele é que forma o coração de todos, que conhece tudo o que o fazem. Então veja bem, do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra.
Então não adianta você querer fugir de Deus, esconder de Deus, porque Deus vai estar te observando. Onde você estiver, Ele vai estar te observando. Não tem como você esconder de Deus. E aí, como ele diz, é Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Então Deus sabe tudo o que você faz. Por isso não adianta você querer fugir nem esconder de Deus, porque Deus está vendo tudo que você faz. Agora presta atenção, nesse outro verso que nós vamos estar lendo agora. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Então, nenhuma autoridade competente será bem sucedida se ela não buscar o Senhor. Por mais poder que ela tenha, por mais capacidade que ela tenha, por mais conhecimento que ela tenha, Deus é superior. E Ele está dizendo, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Ele pode ter o maior exército do mundo. Ele pode ter o melhor guerreiro do mundo, lutando no seu exército. Mas ele não vai escapar pela sua grande força. Porque quem determina tudo é Deus. É Deus que nos dá vitória. Ele é o Deus da vitória. E quando nós buscamos a Ele, nós vamos encontrar a nossa vitória. Porque Ele vai nos dar. Porque Ele quer que nós sujeitemos a Ele para que Ele possa nos abençoar. Veja bem o verso seguinte. O cavalo é vão a esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Por que ele está fazendo menção do cavalo? Porque o cavalo era usado nos grandes combates de guerra. Porque ele é um animal muito ágil, um animal de muita força. Então ele dá muita habilidade para os soldados lutarem montados. Mas ele está dizendo que mesmo assim, com toda a sua habilidade, com toda a sua força, ele não era capaz de dar salvação por vitória àquele exército. Então muitos não podiam escapar, mesmo estar nos grandes cavalos de combate, com a sua agilidade, eles não podiam escapar, não tinha como salvar. Mas veja bem o verso 17 diz, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Então Deus é quem nos protege, é Deus quem nos dá a segurança. A nossa proteção vem do Senhor. Por isso que nós precisamos voltar para o Senhor, buscar ao Senhor, enquanto nós podemos e temos oportunidade. Nós temos uma história interessante do rei Josafá, rei de Judá. E diz o seguinte, o rei Josafá estava muito sendo ameaçado por um grande exército. E ele ficou alarmado ou com medo. Ele sabia que ele não tinha como vencer o grande exército. A sua atitude foi consultar o Senhor. Então veja bem, Josafá ficou alarmado com a notícia que ele recebeu, porque um grande exército estava vindo para atacá-lo, e ele sabia que com o povo que ele tinha, o exército que ele tinha, não era capaz de conter a violência do seu adversário. Mas o que Josafá fez? Josafá tomou uma atitude interessante. Ele tomou uma atitude de consultar o Senhor. E aí nós vamos ver, eu vou ler alguns versos desse texto, que está em 2 Crônica, capítulo 20, a partir do verso 3 ao verso 21. Eu não vou ler todos os versos, eu escolhi alguns versos para ler, mas você poderá ir com mais calma, ler todo o texto, você vai encontrar, né, o que nós estamos aqui mencionando nesse texto de 2 Crônica, capítulo 20, do verso 3 ao verso 21. Eu vou ler o verso 3, vou ler o verso 12, o verso 15, 17 e o 21. E o resultado você vai encontrar lá no verso 24. Presta atenção no que diz aqui. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Eu vou ler o verso 4 para completar o verso 3, que diz o seguinte: reuniu-se povos, pois o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor. Então veja bem, reuniu-se, pois, o povo
vinde de todas as cidades de Judá para buscar o Senhor. E ali então Josafá encontrou a resposta que ele queria. Veja bem o que vai dizer o verso 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem contra-atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então Josafá, reconhecendo a sua fraqueza, a sua fragilidade, ele sabia que ele não tinha como vencer, ele diz: ó nosso Deus, irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados no Senhor, porque do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem a nossa proteção, do Senhor vem o nosso auxílio, do Senhor vem a nossa vitória. É só nele. Agora presta atenção o que diz aí o verso 15. Ele diz: escutem todos. Isso aqui foi um profeta que foi falar com Josafá. E ele diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então, queridos, ali Deus deu um alívio para Josafá. Ele disse: não precisa ficar com medo do grande exército, não precisa você ter medo deles, nem ficar abatido, porque essa peleja não é de vocês. Aí no verso 17: vocês não precisam lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-lo amanhã e o Senhor estará com vocês. Então, queridos, presta atenção nisso, porque Deus disse: não precisa vocês ficar com medo, não precisa vocês lutarem, porque essa batalha é minha e eu vou estar com vocês, eu vou garantir a vitória de vocês. Por isso você não deve temer o inimigo que muitas vezes está te oprimindo, fazendo você ficar aflito, desesperado. Confie no Senhor, busque ao Senhor, faça como Josafá, tome a atitude de buscar ao Senhor, de ir ao encontro do Senhor e pedir Ele auxílio. Se você não tem condições de vencer, então fala para Deus como Josafá diz: Senhor, nós não temos condições de vencer, nós não temos força para isso, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa vitória, a nossa força, a nossa garantia de vitória. Então, meu amigo, não esqueça disso, meu irmão, não esqueça disso. Naquele momento que você estiver aflito, desesperado, sem saber o que fazer, coloque seus olhos no Senhor e busque do Senhor a direção, e Ele vai lutar por você. Vamos agora ao verso 21. Presta atenção. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Meus queridos, aqui está a chave da vitória de Josafá naquela batalha. Deus orientou a Josafá para que ele colocasse os músicos à frente do exército, cantando em alta voz, para que o Senhor não fosse glorificado, para daí então vir a vitória de Josafá. E foi o que eles fizeram. Então Josafá falou assim: vocês vão à frente do exército, vão cantando bem alto mesmo, com toda a força que você tiver na sua garganta, louvem o Senhor.
Dê graça ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E Ele vai nos conceder essa vitória. Agora veja o resultado aqui no verso 24. Depois você leia todo esse texto, você vai entender melhor. O verso 24 é o resultado da batalha. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, só viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então aí, meus queridos, glória a Deus por isso, porque nós vemos aí Deus dando a vitória a Josafá. E sabe o que aconteceu? É que quando o povo começou a cantar, os levitas começaram a louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, o povo lá, o exército contrário a Josafá, começaram a brigar uns contra os outros. E aí foram matando uns aos outros, porque Deus fez com que eles se voltassem uns contra os outros, e foram matando uns aos outros, até exterminou tudo. E aí diz o texto aí que quando eles olharam, do lugar que eles podiam avistar o deserto, só havia cadáver. Não havia uma pessoa viva. E eles não tiveram que lutar. Apenas obedeceram a palavra do Senhor. Josafá voltou para o Senhor. O povo voltou para o Senhor. Os homens voltaram para o Senhor. As mulheres voltaram para o Senhor. As crianças voltaram para o Senhor em jejum e oração. Você pode ler o texto todo que você vai encontrar toda essa resposta que nós estamos falando aqui. Então, quando ele proclamou o jejum, aí veio homens, mulheres e crianças, todos prostraram perante o Senhor. E ali o Senhor deu a garantia a Josafá: não precisa lutar, essa luta não é de vocês, essa luta é minha. Basta vocês atender o que eu estou mandando fazer, e a vitória é de vocês, porque eu vou dar para vocês. Muito bem, dando continuidade à nossa palavra. Irmãos, a nossa esperança está no Senhor. É Ele o nosso auxílio, a nossa proteção. Não adianta fugir de Deus. Para onde iremos nós? Fora de Deus. Então, meu irmão, entenda isso. Não fuja de Deus, porque Deus é o nosso refúgio, é o nosso auxílio, é a nossa proteção. Então não adianta fugir, porque Ele está, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Veja quando Jesus estava andando com seus discípulos, e Jesus fez um discurso muito pesado perante aquela grande multidão que estava ao seu redor. E quando Jesus terminou de falar, o povo foi saindo, todos fugiram, deixaram Jesus sozinho e os discípulos. E Jesus olhou para os discípulos e disse: vós também não quereis ir-vos? E Pedro, olhando para Jesus, disse: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Então, meu irmão, para quem iremos nós? Se só Deus, se só Jesus, se só o Espírito Santo tem a palavra que nos dá conforto, a palavra que nos dá esperança, a palavra que nos dá a vida eterna. Por que fugir do Senhor? Está aí em João, capítulo 6, você pode conferir, verso 67 e verso 68. Então ali Jesus fez um discurso pesado. Geralmente as pessoas não gostam de ouvir uma mensagem pesada, que fala dos seus pecados, que fala das suas mazelas, que fala da sua má conduta. As pessoas não gostam de ouvir. E foi exatamente isso que Jesus falou. E o povo, quando começou a ouvir Jesus falando, ficou desesperado, ficou com raiva, não gostou da palavra de Jesus e foi saindo. E Jesus então volta para ele e diz: vocês também não querem? Não? Pode ir com ele, não tem problema não. Mas Pedro, com muita sabedoria, diz: Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Meu irmão, para onde você vai encontrar algum recurso para chegar à vida eterna, a não ser em Jesus?
Então volte para Jesus enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Deus tem procurado relacionar com o povo, mas a cada dia o povo afasta mais de Deus. Está lá em Provérbios, capítulo 1, e o verso 24, Deus disse: eu dei o meu conselho, mas vocês não quiseram. Estendi a minha mão, mas vocês não me deram atenção. Então Deus está estendendo a mão, Deus está aconselhando, mas o povo não quer. Está se afastando de Deus, mas Deus está sempre à sua procura, porque Deus te ama. Deus quer que você esteja do lado dele, Ele quer que você esteja fazendo parte da sua família. E ele diz lá em Provérbios, no capítulo 4, versos 20 e 28, diz: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Então veja bem o que Deus está falando. Meu filho, escute a minha palavra. É como você falar para o seu filho: filho, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Escuta as minhas palavras. E aí Deus completa falando: não perca de vista, guarda no fundo do coração. Então, meu querido, você precisa prestar atenção na palavra de Deus e guardar no fundo do seu coração, para que ela possa fluir na sua vida. Não esqueça disso. Leia a palavra de Deus, mas preste atenção no que ela está falando. Guarde ela no seu coração, para que ela possa te dar sabedoria, entendimento da vontade do Senhor. Irmãos e amigos, o Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade ou na angústia. Então Deus é o nosso refúgio, a nossa segurança, o nosso auxílio naqueles momentos de angústia, de adversidade. Deus é o nosso auxílio. Ele está ali sempre para nos proteger. Quando nós buscamos a Ele, damos atenção à sua palavra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio ou torre segura. É o Salmo 46 e o verso 7. Então, meu amigo, meu irmão, não esqueça que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso auxílio, Deus é a nossa esperança, Deus é o Deus que nos dá a vitória. Por isso, não fuja de Deus. Escute a palavra do Senhor, guarde no seu coração, deixe-o ir para o seu caminho e volte para o seu Deus ou para o nosso Deus. Deixe ele viver a sua vida, como diz lá em Isaías 55, verso 6 e 7. Deixe ele viver o caminho dele e você volte para Deus. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará. E jamais permitirá que o justo venha a cair. Está lá em Isaías, Salmo 55, verso 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, meu querido irmão, você que está firme na palavra do Senhor, continue firme, porque Deus jamais permite que o justo venha a cair. Jamais um justo está lá no lamaçal do pecado, porque Deus dá a força para vencer. Amém? E que Deus te abençoe. E você que ouviu a nossa palavra nesta noite, procure entender todo o propósito de Deus e volte para o Senhor enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, como disse Isaías. Deixe-o ir para o seu caminho, volte para o nosso Deus, porque Ele é grandiosíssimo em perdoar. Então Deus é misericordioso. Volte para Deus enquanto há tempo, enquanto você tem oportunidade. Esse é um momento apropriado para você voltar para Deus. Um momento de dor, um momento de angústia, um momento de aflição, um momento de tristeza, de dor, onde muitas famílias estão passando por esse momento desagradável. Então, meu querido, esse é um tempo de você refletir e ver de que caminho você está indo, que caminho você está andando, em que direção você está indo.
e volte para o nosso Deus enquanto há tempo. Entregue as suas preocupações para Ele e Ele vai te sustentar para você não cair de novo. Né? Que Deus o abençoe e te dê a força necessária para que você possa voltar para Ele enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Que Deus os abençoe. Nós falamos do texto de Apocalipse sobre os nicolaítas. Você sabe quem são os nicolaítas? Nicolaítas era aquelas pessoas ou gente que da imoralidade, que incentivava o povo à imoralidade entre os cristãos. E eles eram discípulos de Nicolau, de Antioquia. Esse Nicolau, ele pregava a libertinagem cristã, ignorava o corpo físico como o templo do Espírito Santo. E assim ele promovia a prática da imoralidade sexual entre os cristãos. Então foi um homem que tentou atrapalhar a vida dos cristãos no seu tempo. E os seus discípulos também faziam a mesma coisa. Procuravam incentivar a prática da imoralidade e todas as coisas que não agradavam ao Senhor. Por isso que Deus fala lá no livro de João, ele fala para João, no texto de Apocalipse 9, ele diz: você tem uma coisa boa, você odeia os nicolaítas, como eu também odeio, quer dizer, as suas práticas. Não é odiar as pessoas, é a prática que eles vivem. Então nós, como servos do Senhor, também odiamos a prática que eles vivem, a prática da imoralidade, a prática que eles vivem fazendo, matando, roubando, né? Todas essas coisas são coisas que Deus não agrada, e era o que os nicolaítas faziam. Então eles incentivavam os cristãos a fazer isso. E hoje nós temos pessoas também que ainda tentam fazer isso com os cristãos. Não, você pode fazer isso, não tem nada a ver não. Pode ir, isso é coisa boba, pai. E muitos que não estão firmes na palavra acabam cedendo. Então, meu amigo, não ceda aos conselhos dos nicolaítas. Aprenda isso. Nicolaíta é aquelas pessoas que estão aí para incentivar as pessoas, os cristãos, a ir para o caminho do erro. Não se deixe levar por esse engano, porque é obra do inimigo. Busque ao Senhor e volte para Ele enquanto há tempo. Deus abençoe. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade,
pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Vamos estar orando ao Senhor. Mais uma vez agradecendo a Deus pela sua participação conosco e pedindo ao Senhor que possa abençoar a sua vida, da sua família e te dar a condição para que você possa refletir bem nessa palavra e possa tirar algo importante para o seu crescimento espiritual. E você que ouviu essa mensagem, meu irmão, transmita a outras pessoas, mostre para as pessoas o conteúdo da palavra, para que eles também possam entender o propósito de Deus para a sua vida. Oremos ao nosso Deus. Deus amado, Deus querido, nosso Pai. Mais uma vez, Senhor, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua palavra que nós acabamos de mencionar. E pela garantia que ela nos dá de quando nós colocamos a nossa preocupação perante o Senhor não nos deixa cair. Por isso, Pai, esteja conosco, esteja com o teu povo em toda a face da terra, abençoando, fortalecendo, para que os justos não venham cair, Senhor. E aqueles que estão fracos, desanimados, que o Senhor dê força para que eles possam voltar para o Senhor, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, que Ele possa deixar o caminho dos ímpios e voltar-se para o Senhor, que é grandioso em perdoar. Por isso, ó Pai, fortaleça-os e dê essa condição para que eles possam voltar para o Senhor enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Porque sabemos que a volta do Senhor está próxima, pois todos os acontecimentos que o Senhor professou na tua palavra está se cumprindo no dia a dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.